ver toda a espécie de rostos diferentes. Já reparaste neles, de facto? Já os observaste? Se te concentrares sobre estes retratos, poderás distinguir os diversos elementos que os compõem. Uma série de manchas de cores. Manchas mais alongadas como se fossem linhas. Uma comédia de pontos e de linhas. O grande mestre Leonardo da Vinci utilizou vários tipos de linhas. Como tiveste a oportunidade de ver, pode-se fazer um retrato utilizando apenas pontos. Em si mesmo, o ponto pode parecer insignificante, uma mancha que se coloca frequentemente no final de uma frase ou sobre um i. Mas, colocado num grupo, ele determina uma superfície ou uma forma. Nestes dois exemplos, os pontos têm volumes idênticos e estão colocados a igual distância. Neste caso, utilizaram-se 16 pontos para formar cada figura. E, no entanto, não vês a mesma coisa. Nota-se então que quando os pontos estão próximos uns dos outros, a superfície parece pequena e escura. Se estão afastados, a superfície parece grande e clara. Também podes colocar os pontos desordenadamente e dar asas à tua imaginação. Descobriste o que o artista está a preparar? Põe a funcionar a tua perspicácia. Lembra-te que uma zona escura é composta por uma grande quantidade de pontos e que, ao contrário, uma zona clara tem muito poucos. Temos aqui desenhos feitos a partir de pontos. És capaz de lhes arranjar um título? Não se parece com o nariz de um pugilista? Não nos servimos apenas de pontos para fazer um desenho. Utilizamos também a linha, que é ela própria uma sequência ininterrupta de pontos. A linha existe sob diferentes formas. Direita, ela é vertical, horizontal ou oblíqua. Quebrada, ela é composta por várias linhas que se tocam. Curva, ela pode ser circular, como estas pupilas. Pode igualmente ser ondulada, como os cabelos. A linha pode ser em espiral ou sinuosa. Vamos ver agora o elemento essencial de qualquer desenho, a linha de contorno. Apesar desta última nos fornecer pouca informação, ela deveria mesmo assim permitir a identificação do modelo segundo certos pormenores. Neste caso é o vestuário que te fornece a resposta. Aqui é o instrumento. A grossura do nariz, o comprimento dos cabelos, a espessura dos lábios, são outros tantos pormenores que te permitem identificar a pessoa em causa. Desde há centenas de anos, servimos-nos do lápis, não só para escrever, como também para desenhar. O lápis tem imensas vantagens. É fácil encontrar e é barato. Depois é fácil de utilizar e pode-se apagar o desenho com uma borracha. Finalmente, pode servir-nos para vários géneros de desenhos, sejam eles muito precisos, sejam eles batidos, delicados. Existem dois tipos de lápis, lapiseiras e o lápis propriamente dito. O lápis é feito de grafite embutida na madeira. Dele existem 18 variedades diferentes. O que determina a categoria a que pertence cada lápis é a sua dureza e a sua espessura. Os lápis macios variam entre 3B e 8B. Os lápis médios entre 3H e 2B. Estes são os mais frequentemente utilizados. É provável que o teu seja um HB. Os lápis rijos variam entre 9H e 4H. Servimos-nos deles para desenhos e para projetos muito precisos. Quanto mais rijo é o lápis, como por exemplo o 9H, mais o desenho é claro. Quanto mais macio é o lápis, como o 8B, mais o desenho é escuro. Reparaste na grossura do bico do lápis? Quanto mais duro ele é, mais precisa é a linha que ele traça.
Agora já estás mais familiarizado com as linhas. Examina com atenção estas obras cujos contornos estão especialmente bem definidos. A linha é, neste caso, bastante grossa. A linha de contorno é criada pela intensidade da cor. Repara nas várias qualidades da linha. Cada linha tem um efeito específico na nossa visão. Por exemplo, uma linha fina e leve transmite uma mensagem de requinte e de precisão. Pelo contrário, uma linha grossa e escura faz pensar em algo de agressivo. Uma linha de curvatura ligeira, por seu lado, proporciona-nos uma impressão de calma, enquanto que uma linha com uma curvatura pronunciada tem mais tendência para nos excitar. Mas a linha não se exprime só pela sua forma. A sua cor clara e escura e a sua espessura mais ou menos pronunciada são outros tantos elementos que vão influenciar a nossa percepção. Nota-se neste desenho que a direção da linha ou de um conjunto de traços tem como efeito dirigir a visão para um objetivo, até mesmo dar uma textura ao desenho. Aqui os grupos de linhas representam a textura da pele de um elefante. A linha pode ser também imaginária ou abstrata, ou seja, não existir realmente. Não foi traçada qualquer linha e, no entanto, a nossa visão avista uma. É o que acontece neste desenho. Esta linha é consequência do contraste entre o escuro e o claro. Na ilustração que estás a ver agora no ecrã, notas que o artista não desenhou todas as linhas de contorno, mas sugeriu algumas. Identificaste-as? Na realidade, o focinho do cavalo não tem linhas de contorno. São os traços do rosto da menina que lhe determinam os limites. O que achas do queixo da menina ou do contorno da crina? Em contrapartida, as flores e a mão estão delimitadas por uma linha de contorno bem definido. É a tua vez de tentar a experiência e de te divertir. Mas antes disso, vamos conversar com Janet Clark, que trabalha como retratista de tribunal. Como é proibido aos fotógrafos o acesso aos tribunais, o trabalho deles é feito por retratistas. Eles ficam quase sempre em lugares de onde veem muito mal e, além disso, têm de fazer o seu trabalho muito depressa, de forma a enviarem-no a tempo do fecho do respectivo jornal ou para a respectiva estação de televisão. Janet Clark utiliza uma prática bastante divulgada que consiste em fazer as formas ovais e outras figuras de base a fim de fixar esses parâmetros. Com a mesma cor clara, com a qual poderá depois acentuar, traça os contornos gerais, guardando os pormenores da fisionomia para o momento em que ela possa captar uma posição ou uma certa expressão. Nesta demonstração, ela reproduz o desenho de 3 acusados, o qual foi difundido na altura do retumbante processo dos terroristas iranianos. Ela prefere utilizar só lápis de cor, pois acha que a mistura de materiais diferentes tende a tirar força ao desenho. Dominar as técnicas de base para se conseguir desenhar o acontecimento tal como o vemos é para Janet Clark a chave do êxito. Vamos estudar hoje a estrutura do corpo humano. Como sabes, o corpo humano é uma estrutura complexa, difícil de desenhar. Como é que os artistas o conseguem? Há regras para isso? Como proceder para tornar o desenho do corpo humano o mais realista possível? Quais são as proporções ideais do corpo humano? É um problema muito difícil, pois desde os tempos mais recuados, as respostas variam conforme a época e a cultura própria. Outros tempos, outros modos. Repara bem, um casal japonês. A beleza elegante.
Uma família canadiana dos anos 50. Na época da Renascença, apreciava-se as mulheres gordas. Para desenhares uma pessoa, tens de conhecer as respectivas estruturas e proporções. Mas antes de pegares na fita métrica, toma atenção. Há pontos de referência que podem ser muito úteis. Pensa que o corpo humano é formado por cilindros com formas alteradas. Tens aí as tuas estruturas. Se examinares este desenho, notas que a cabeça tem a forma de dois ovos, um horizontal e um vertical. O pescoço, o tronco, os braços e as pernas assemelham-se a cilindros. As mãos e os pés têm mais a forma cúbica. Não te faz lembrar os manequins dos grandes armazéns? E o que se passa agora com as proporções? Também neste caso há um certo número de normas já estabelecido e que podes facilmente seguir. Por exemplo, sabes que nos servimos da cabeça como unidade de base para medir as proporções do corpo humano? É claro que a altura da cabeça é utilizada para as medidas verticais. Assim, o corpo humano adulto mede nos dias de hoje 8 cabeças em altura. Se por outro lado quiseres calcular dimensões horizontais, como por exemplo a largura dos ombros, calcula 3 vezes a largura da cabeça. É relativamente fácil, não é? Como deves compreender, estamos a falar de proporções médias e não de proporções ideais, que são determinadas de maneiras bastante sugestivas, ou seja, de acordo com os gostos. Por que razão é que é tão importante falar de proporções médias? Porque ainda que haja tendência para assinalar mais facilmente as pessoas gordas ou as que são muito magras, a maioria das pessoas têm proporções semelhantes, o que facilita a tarefa dos industriais que pretendem fabricar roupa feita. Mas falar de roupa é também falar de diferença entre homens e mulheres. Quando atingires o tamanho adulto, has de reparar que geralmente os ombros dos homens são mais largos do que os das mulheres. Também verás que as ancas dos homens são mais estreitas do que as das mulheres. Mas as diferenças não ficam por aí. Por exemplo, os braços, os punhos e os dedos da mulher são mais pequenos e mais delgados do que os dos homens. Mas há também uma outra categoria de pessoas de quem ainda não falámos e que são as crianças, apesar das regras de proporção serem um pouco diferentes. Observaste com atenção estas crianças? Repara como a cabeça é maior do que no adulto em relação ao resto do corpo. Mas também neste caso é ainda a altura da cabeça que nos serve de referência. Por exemplo, uma criança com 1 ano de idade mede cerca de 4 cabeças e 1/4, enquanto que aos 12 anos já mede 7. Mas atenção, tens que ver com cuidado a que altura chegam as diferentes partes do corpo. Dentro em pouco será a tua vez de praticar. Lembras-te dos teus primeiros lápis de colorir? Eram talvez lápis de cera. O giz de cera pertence à categoria dos lápis macios. Nesta mesma categoria existem também os lápis de cor. Que lápis são estes? São uns pauzinhos quadrados que no início eram feitos de pigmento comprimido e de crê. Tem o nome do seu inventor, Nicolas Jacques Conté. Os lápis Conté são mais rijos do que os lápis de carvão e do que os lápis de pastel. Quando foram inventados só apareceram em algumas cores, como o preto, o branco, o sépia, que é um castanho escuro, e o sanguíneo, que é avermelhado. Hoje em dia podemos encontrá-los em todas as cores. Estes lápis têm muitas vantagens. Em primeiro lugar, pode-se utilizar o bico afiado do lápis, o bico não afiado ou até o lápis em todo o seu comprimento, o que nos proporciona 3 larguras de linhas. Depois pode-se misturar as cores. Neste caso, o desenhador aplica uma camada de cor, certificando-se de que ela cobre os poros do papel. Logo, a camada é densa. Para aclarar os tons, ele mistura-lhe branco, mas também pode servir-se do branco como camada de fundo para obter um efeito diferente. Tal como acontece com muitos outros instrumentos de desenho, a maneira como tu te serves deles conferirá ao teu trabalho uma qualidade especial. Se deres a cor de uma maneira regular, acentuarás uma direção e vais transmitir uma impressão de equilíbrio e de calma. Se, pelo contrário, a colocação for irregular, obterás uma estrutura desigual e viva. Os giz macios misturam-se bem. Podes sobrepor tantas camadas quantas quiseres, o que te permite obter uma variedade inimaginável de tons. É sempre melhor começar pela camada mais escura, mas sem a fazer demasiado densa. Desta forma, as cores mais suaves criam um efeito que se torna visível mais facilmente.
Sabe já que as proporções humanas, consideradas normais, se alteraram muito ao longo dos séculos conforme os países, conforme as culturas. Todavia, podemos decidir modificar as proporções médias para produzir um efeito especial. Um grande caricaturista do século XIX, Honoré Daumier. Um tema que pode ser tratado com várias interpretações. Nos 2 últimos desenhos que viste, Picasso e Daumier utilizaram os aspectos cômicos de contrastes para representar Dom Quixote empoleirado no seu magro Rocinante, seguido pelo gordo Sancho Panza esborrachado sobre o seu búho. Mais perto de nós, outros desenhadores, como por exemplo Morris, exageraram um elemento do corpo humano para conferirem uma característica especial à sua personagem. Reconheceste a personagem de Morris? É esse mesmo, Lucky Luke. O nosso artista prepara-se para fazer uma outra caricatura. Tenta descobrir de quem se trata antes de ele acabar. Descobriste? Acertaste. É Brian Mulroney. Passemos agora às coisas sérias. A simplificação ou o exagero podem ser utilizados para transmitir uma impressão ou um facto real. Neste caso, a quantidade exagerada de rugas faz-te ver com toda a clareza que se trata de uma pessoa de idade avançada. Se, pelo contrário, ele tivesse poucos riscos no rosto, saberias que se tratava de alguém jovem. Pode-se valorizar um desenho sobrepondo diferentes elementos. Diz-se que há uma sobreposição quando se põe um ponto, faz uma linha, uma mancha ou uma forma sobre uma outra. É como acontece aqui quando se acrescenta um par de óculos à personagem e um chapéu. Que dizes do desenho do nosso artista? Parece correto? Descobriste o que não está certo? Tens razão. Não se deve ver a curva superior da cabeça atrás do chapéu. A propósito de coisas escondidas, e se tentássemos descobrir o artista que está por detrás de Badeau, o caricaturista do jornal Le Droit? Vamos conhecer a sensação que há nesta forma de jornalismo gráfico. O que me atraiu na caricatura foi exatamente o facto de poder transformar pessoas e, através dela, encontrar as suas qualidades e os seus defeitos. Se a fisionomia é um sinal da personalidade, um caricaturista procurá-la nas feições. No caso de Mulroney, é o queixo que é mais proeminente. No caso de Joe Clark, é o contrário. Com Claude Rien não há qualquer problema. No caso de Bourrassot, é um nariz muito comprido, como o de Pinóquio. E as regras do desenho esquecem-se? Regra geral, o que acontece é que antes de infringir as regras, há que conhecê-las. Há que ter uma boa base do desenho, da observação, um bom estudo da anatomia, das feições, e isto constitui o essencial. Se estiver de acordo, vamos hoje observar e aprender como tornar os nossos desenhos mais vivos. Quer seja desenhando uma personagem com expressões especiais, quer seja dando ao desenho uma impressão de movimento. Tente descobrir nas obras que vamos ver se o pintor acentuou a expressão ou o movimento. Diferentes linhas exprimem diferentes coisas. Aqui tenta descobrir se o pintor quis que tu sentisse uma emoção ou se quis que imaginasses estas personagens ocupadas a fazer alguma coisa. Repara nas costas arredondadas e nos ombros descaídos das personagens. Para um ritual de cerimónia muito especial, eis uma posição que fala por si própria. E que preocupação deixará este jovem canadiano tão abatido? As diferentes espécies de linhas provocam sensações particulares. Portanto, tens que aprender a utilizar os diferentes tipos de linhas que te servirão para realizar a expressão que tens em mente.
Tens que fazer uma linha direita ou uma linha curva. Terá que ser grossa ou fina. Compara a mesma linha nos dois desenhos de Bernard. Por exemplo, a linha do lábio superior. Repara que a direção da linha é diferente. Ela dirige-se para cima na linha da direita, dando ao desenho uma expressão trocista. À esquerda, a linha de expressão é mais comprida, mais esticada. Além da expressão, é necessário, mais uma vez, que tu respeites um certo número de proporções para o rosto. Como se faz? É muito simples. Primeiro, a cabeça tem a forma de dois ovos, um vertical e um horizontal. A orelha é desenhada no ponto de encontro destas duas formas. De fronte, do alto da orelha, desenham-se as sobrancelhas e a ponta do nariz na direção da parte de baixo da orelha. A partir destes dois pontos de referência, é só traçar os olhos e a boca e já está. Mas quando se quer mudar a expressão de um rosto, não basta mudar um só elemento. Tens que lembrar sempre que não é apenas uma parte do rosto que mexe de cada vez. Por exemplo, quando tu te rires, não é só a tua boca que mexe, mas também as tuas bochechas e os teus olhos. Neste desenho, o artista quis que a sua personagem exprimisse o horror, o terror. Repara que as narinas e os olhos estão dilatados. A boca está aberta e a cabeça inclinada para trás. Por outro lado, aqui, Renoir deu a esta jovem uma expressão pensativa, trazindo ligeiramente as sobrancelhas e lançando o seu olhar no vago. Este desenho entristece-te? Compreendo. Mostra o estado de alma do rapazinho. Em que é que te baseaste para chegares a esta conclusão? Tens razão. As pálpebras, as sobrancelhas e os cantos da boca estão descaídos. Todos os outros músculos do rosto estão descontraídos. Por fim, o que é que sentes tu ao observar este desenho? A cabeça erguida, as pálpebras parcialmente fechadas, a boca contraída, a testa franzida e o nariz para cima. Indicam que esta senhora apenas sente desprezo por nós. Agora que observaste bem as técnicas da expressão, vamos debruçar-nos sobre as do movimento. No começo da emissão, quando te pedimos para indicar quais eram as obras onde se podia reconhecer o movimento, talvez tenhas achado isso um pouco difícil. Provavelmente porque associaste a palavra movimento à palavra ação. Neste desenho, diz-se que há movimento, apesar das personagens parecerem estar numa posição estática, ou seja, não se mexem. No entanto, há um movimento sugerido pelas linhas principais do desenho que indicam uma certa direção. Observemos, por exemplo, este grupo de pessoas que não se mexem. Dir-se-ia que, devido à sua posição e à direção do seu olhar, as mulheres esperam que o homem lhes diga alguma coisa. Estão todas viradas para o homem e olham-no. Contudo, a ação exprime mais do que um gesto. Ela exprime uma atividade apanhada ao vivo e captada pelo desenho. Repara nestas 4 silhuetas. As linhas principais do corpo humano têm uma direção ligeiramente diferente conforme o movimento. Sabes com certeza, por experiência, que o papel que utilizas para desenhar desempenha uma função no resultado final. Hoje em dia existem centenas de espécies de papel fabricadas à mão ou à máquina. Na sua maioria, os papéis são fabricados à máquina. Se são prensados a quente, no geral são mais macios. Se não são prensados a quente, são rugosos ou granulados. Granulados ou texturados quer dizer que se pode ver ou tocar pequenos grãos no papel. O papel feito à mão é muito caro e habitualmente é feito de pedaços de linho. Um papel pode ser mais ou menos fino. Como o papel leve tem tendência para se deformar com a umidade, é necessário fixá-lo a uma mesa com fita adesiva para que volte a ser liso ao secar. A textura do papel que utilizas pode depender do instrumento que escolheste para desenhar. Para desenhar com um lápis de carvão ou com um lápis macio, há quem prefira um papel rugoso, ao qual o traço adere muito bem. Ou então um papel mais fino ou mais macio para desenhar a tinta e a lápis. Mas um pouco de imaginação e de espírito de exploração podem proporcionar também resultados interessantes. Agora já sabes a diferença teórica entre o movimento e a ação num desenho. És capaz de a pôr em prática? Temos aqui algumas obras onde um dos dois elementos é privilegiado. Desde a leitura solitária numa bela tarde do mês de setembro, até à festa que reúne a aldeia toda.
Lembras-te que quando quisemos desenhar o corpo humano, nos foi necessário seguir um certo número de regras respeitantes às proporções? Essas mesmas regras aplicam-se quando se quer transpor para o papel uma pessoa em ação. Por isso, na sua maioria, as áreas do corpo são representadas por formas cilíndricas. Se desenhares primeiro 2 copos, podes representar no que está em cima o tronco e no de baixo, que está inclinado, podes representar a bacia. Da mesma forma, podes acrescentar outros copos que, uma vez colocados em diferentes posições, articularão o corpo para lhe conferir uma impressão de ação. Dir-se-ia que o rapazinho vai cair. Quando queres exprimir uma ação no tempo, ou seja, uma sequência de ações, estás a fazer animação. É uma coisa que tu conheces muito bem, não é? Pensa em todos os desenhos animados que vês na televisão, ou ainda nas bandas desenhadas de Tintin, da Asterix ou de Lucky Luke. Num desenho animado, são necessárias 25 imagens para 1 segundo de animação. Logo, em cada segundo, há 25 desenhos ligeiramente diferentes. Se vires esse mesmo desenho animado ao ralenti, podes ver um encadeamento das ações efetuadas pelas personagens. Pensa nas diferentes posições dos teus braços durante 1 segundo quando corres. Na banda desenhada, todos estes gestos não são representados. Apenas se desenham as ações principais. A tua imaginação e a tua experiência permitem-te descobrir a ação à medida que vais desenhando nos quadrados. Por falar em experiência, serás capaz de imaginar o que vem a seguir? No desenho animado, o artista tem de completar todas as fases da ação. O seu estirador, Gérard Paquette, vai explicar. Com tantos desenhos da mesma personagem, é difícil ser constante. O que é que se utiliza na televisão? Bom, na televisão utiliza-se um guia de personagens. Isso mostra a personagem vista a todos os ângulos e depois a estrutura de base. Mas antes da imagem há o som. Bom, o som tem que ser transferido para a mesa de animação. Aqui podemos ver a duração de cada som. Na primeira fase fazemos os desenhos esboçados. Portanto, cerca de 1/4 dos desenhos são feitos antes de tudo pelo animador para planificar a ação. Um truque para desenhar a expressão desejada. Faço eu próprio a expressão. Olho para o espelho para ver o que acontece ao meu rosto e depois desenho a minha personagem com as mesmas expressões para captar a emoção. Apoiamos-nos numa boa técnica do desenho para um problema clássico, num bom conhecimento da história humana para a anatomia e muita paciência. Apoiamos-nos também no estudo de fenómenos naturais ou das leis de física que se aplicam em tudo. E depois, num bom sentido de humor. Hoje vamos ter um encontro com a terceira dimensão. Já conheces bem o comprimento e a largura, pois já os reproduziste várias vezes. A profundidade essa é mais misteriosa, mas tem que ser também reproduzida em desenho. Como fazer? Repara bem. Estes desenhos foram feitos numa superfície lisa, como uma folha de papel ou então como uma tela. Os artistas criaram aí a ilusão de profundidade. Na tua ideia, quais são os elementos que criam o efeito desta terceira dimensão? Holgate apostou muito nos contrastes de luz. É fascinante, não achas? As sombras dão uma ilusão de terceira dimensão nos objetos. E quando há sombra, isso quer dizer que há também luz.
Sem o jogo da luz e da sombra, todos os objetos parecer-nos-iam planos. Numa folha de papel apenas existem, na realidade, duas dimensões. Mas repara bem como este simples círculo se transforma numa esfera mal acrescentamos sombras. Recriamos a ilusão da terceira dimensão, ou seja, o volume, a profundidade ou a espessura. Já não vês um simples círculo plano, mas sim um objeto redondo com 3 dimensões, como se fosse uma bola. Ao acrescentar estas sombras à bola, tu sabes de onde vem a luz e como é que ela ilumina o objeto. Por dedução, sabes que a zona do objeto que tem sombra se encontra em oposição à luz. Aqui a luz está à direita e por cima da bola. Deste modo, para indicar a origem da luz, tens de desenhar a sombra à esquerda, sob o objeto e no chão. É este esbatimento de tons que permite representar a sombra. Sabes o que quer dizer um esbatimento de tons? É toda a gama de cinzentos entre o preto e o branco. Quanto mais escuro é o cinzento, mais forte é a sombra. Inversamente, quanto mais claro é o cinzento, mais fraca ela é. Para desenhar sombras, podes utilizar diferentes técnicas. Podes fazer tracejados que se cruzem, como neste caso. Podes fazer tracejados em todas as direções, utilizar um lápis pastel ou lápis de carvão e acentuar certas zonas, ou então fazer pontilhismo. Repara agora como estes diferentes valores, ou seja, o esbatimento, permitem recriar as 3 dimensões de um rosto. Aqui, a luz vem do lado esquerdo do busto e está situada por cima dele. O teu desenho deve indicar-nos a origem da luz. Para isso, deves acrescentar um esbatimento no lado menos iluminado do rosto. É evidente que as partes mais claras são aquelas que recebem mais luz. Com a sua sombra, a testa, o nariz e o lábio superior parecem criar um relevo. Reparaste que, para melhor reproduzir o efeito da luz que vem do lado esquerdo, o teu esbatimento deve ser feito gradualmente, da esquerda para a direita, do mais claro para o mais escuro. De certo quererás reproduzir objetos, vários objetos. As mesmas regras aplicam-se no que respeita à origem da luz. Terás que ter cuidado e não esquecer que desde o momento que haja mais do que um objeto, também eles projetam sombras que é necessário reproduzir sobre os outros objetos. Parece-te complicado? Não te preocupes. Se observares bem, conseguirás com certeza. De certo já desenhaste com pedaços de madeira parcialmente queimados. Talvez até já tenhas utilizado o lápis de carvão. Este carvão vem de uma árvore ou de um arbusto com folhas escuras e brilhantes, cujos ramos são queimados durante mais ou menos tempo. Quanto mais longo é o processo de carbonização, mais o carvão é mole. Quando tu te servires dele, repara que o traço é muito parecido com o do lápis macio. Podes fazer pontos, linhas finas ou largas, claras ou escuras. Isso depende apenas de ti. O lápis de carvão apresenta uma característica especial. Com ele podes obter efeitos especiais no teu desenho, esbatendo certas partes já feitas.